Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real. E hoje aqui temos mais um passageiro contando a sua experiência de viagem pra gente. Seja bem-vindo, Luca. Opa, bom dia, tudo certo? Bora lá então, gente. Como você já me conhece, sou o Alisson, tô aqui toda semana, né? Sou guia da Intercâmbio e também trabalho no nosso escritório trazendo a melhor experiência de viagem para vocês. E vou deixar então o Lucas se apresentar para vocês. Pode contar aí para nós, Lucas, de onde você é, a sua idade, o que que você faz hoje em dia. Meu nome é Luca, tenho 20 anos, sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu faço direito, né? Bacana, então. Mas aí me conta, Lucas, em que momento que você conheceu a agência e decidiu fechar o pacote? Você viu, não, essa viagem em grupo aí é bacana para mim. Como é que foi esse momento para você? Foi no começo do ano, início de 2023, quando eu pensei, mas eu tô no Brasil há muito tempo, mas esse mundo é gigante, tô estudando que nem um cachorro, e eu acho que tá na hora de abrir um pouquinho mais, né? Tentar conhecer lugares novos. Então, eu acabei fazendo umas pesquisas por aí e cheguei onde cheguei. Que bacana. É, que às vezes a gente tá aí nesse negócio aí, tipo, estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, daqui a pouco, para aí, peraí. É, uma Até hora aí. pesa, uma hora pesa. Exatamente, né? Vários outros passageiros esperaram até se formar na faculdade, e daí, não, agora eu preciso ir pronto, né? Mas eu acho que aí eu sempre disse, né, que o meu objetivo era fazer o intercâmbio no meio da faculdade, porque quando eu me formasse, eu sei que as prioridades já mudam, né? Sim. Aí já vai ser tipo, não, agora eu preciso estudar mais ainda, preciso fazer outra coisa, então. Aí, né, quando é possível, eu acho muito interessante fazer ainda antes de se formar, porque, como tu vai contar aí para nós, né, eu acho que muda muito, né, a nossa visão de estudo, né, e agrega demais pra gente nesse quesito também. Bacana, então. Então, repassando, né, você é de Gravataí, então você pegou um voo aí em Porto Alegre, nos encontrou em São Paulo, né, todos os nossos grupos nós nos encontramos em São Paulo e partimos juntinhos para Europa, né. Então, o roteiro do Luca foi o Dublin, Londres e Paris, nosso famoso roteiro, e depois voltando para São Paulo. Mas bacana, então. E agora, né, mas falando aí um pouquinho ainda sobre essa questão do pacote, você já tinha viajado em grupo? O que que te chamou a atenção sobre a viagem em grupo em si? Nunca tinha viajado antes, nunca tinha viajado em grupo também. Não sei, eu pensei assim, tem bastante gente, então não tem como dar errado. Os guias estão sempre ali, tem bastante gente, então se eu me perder, vai ter alguém para me ajudar. E foi esse aí o principal, vamos dizer. É verdade. Isso que a gente sempre fala, né? Sempre vai ter alguém que vai querer fazer o que você quer fazer. Porque às Uhum, vezes a gente tá só com um amigo, se a gente viaja com a família, igual, né, você que queria assistir lá o Fantasma da Ópera, às vezes você tá com a uhum. família, eles não vão querer assistir. Ou o pessoal que queria ir no jogo de futebol, que também é um investimento carinho, né? Aí às vezes a pessoa que tá junto não quer, e daí fica esse impasse. Pelo menos sempre vai ter alguém para fazer o que você quiser. Você conseguiu ir lá no musical, a galera conseguiu ir no jogo de futebol, então sempre tem alguém para fazer o que você quer. Bacana, então. E depois indo para os destinos, né? E como é que, mas um pouquinho antes ainda de chegar em Dublin, né? Como é que foi esse primeiro encontro com toda a galera em São Paulo, né? Porque esse grupo aqui tem até uma fotinho, né? Nossa, lá em Londres era um grupo grande, né? De 40 pessoas. Como foi esse primeiro encontro com tanta gente lá em São Paulo e essa primeira, essa primeira conhecida ali em todo mundo? É meio estranho, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquele grupão é, eu não vou falar com nem cinco dele. Vou ignorar todo mundo, vou falar ali com os dois que eu conheci, vai ficar por isso. E acabou que não tem nada a ver. Tu acaba falando com praticamente todo mundo, sabe? Praticamente todo mundo. É uma loucura. Porque tu pensa que não vai dar em nada e no final dá em tudo. Exatamente. Porque quando a gente pensa num grupo de viagens, muita gente vai assim, não, é um grupo terceira idade, é um grupo ensino médio, é um grupo da escola de inglês. É tudo muito nichado, né? E o Donos do Mundo, ele é um grupo muito amplo. E as pessoas acham que isso não vai gerar conexão. Mas é, na verdade, isso que gera, porque se todo mundo ali estuda a mesma coisa, se todo mundo tá aposentado, o que que a gente vai trocar, sabe? Tipo assim, eu sei que tá aposentado, eu também tô. E aí, tipo, sabe? Mas não, eu, por exemplo, achava muito interessante, né, ficar conversando com as pessoas e entender da profissão delas, né? Porque
nós tínhamos, né, várias pessoas em profissões muito diferentes, né, e entender, tipo assim, por exemplo, eu nunca tinha conhecido um adestrador igual o Túlio, então, tipo, entender, mas como é que funciona? Como é que eu trabalho? E a gente vai perguntando, e como é que é a vida, tipo, lá no Nordeste, por exemplo, que eu nunca fui? Como é que é a vida em São Paulo, que eu também nunca tinha conhecido na época? Então, eu acho que isso gera, né, muita conexão entre o grupo, né? Bacana, então. E depois, né, chegando em Dublin, né? Esse, então, no caso, como você mencionou antes, né, foi a sua primeira viagem internacional? Como é que foi aí o primeiro voo longo para você? Foi tranquilo? Foi difícil? Bah, olha, se eu não me engano, no primeiro avião que eu peguei, eu passei mal. Aquele primeiro O que de Porto Alegre para São Paulo, no caso. não é esse. O de São Paulo pra. Foi para Londres, que foi a primeira conexão, né? Aí, pra Londres, perdão. Esse eu passei malzinho. Eu acho que foi porque foi minha primeira viagem. Mas assim, foi a única vez nas voltas, não teve problema nenhum. Uhum. Eu acho que foi só porque, tipo, bah, olha o que eu tô fazendo aqui, né? Saído do Brasil com 40 pessoas que eu Exatamente. conheci ontem. Fiquei com uma dorzinha de cabeça, mas nada absurdo, assim. Eu acho que só Ah, foi só o choque mesmo, sabe? sim, exatamente. É que todo o processo, né? A gente tá ali no. É que, tipo, a gente tá no Brasil. Aí a gente tá ali no check-in, tá de boa, conversando e tal. Aí a gente passa pela segurança, ok. Aí a gente tem que dar o nosso passaporte à Polícia Federal da Baixa que a gente tá saindo do Brasil. Quando a gente passa dali, já é um free shop todo em dólar. Daí, tipo, eita, agora a coisa vai ficando séria. Aí a gente começa a olhar os voos, tipo, só destino longe, tipo assim, o avião do lado indo pra Dubai, o outro indo pra Nova York, esse aí indo pra Londres. Aí a gente começa a sentir, né? Aí só tem aqueles aviões gigantes no pátio, a gente fica tipo, meu Deus, realmente agora é de verdade. Bacana, então. E depois chegando em Dublin, qual foi a tua primeira impressão da cidade? Olha, eu acho que Dublin foi até hoje o que mais marcou. Porque, bah, é quando bate a realização de que tu não tá mais no Brasil. Tu vê as coisas diferentes, as ruas são diferentes, os carros são diferentes, é tudo diferente. Aquela arquitetura, não, é difícil até colocar em palavras, porque a sensação é o que tu sente quando pisa naquele solo que bate, sabe? É complicado de explicar. Mas para mim, Dublin foi o mais marcante, com certeza. A É o segurança das primeiro ruas. choque, né? E tipo assim, meu Deus, o lado da rua tá virado, a direção, Uhum. o ônibus tem 2 andares. ah, é muito choque, né? E logo no primeiro dia a gente já chegou ali na casa, já saiu pra caminhar pro centro e tal. Daí vocês já foram vendo, tipo assim, não, mas, gente, é muito diferente isso. Até eu tava morando na França na época, e daí quando eu cheguei em Dublin, que já muda muita coisa, né, da França pra Dublin, eu fiquei tipo, meu Deus, realmente, tudo diferente. Bacana, então. E depois, ali ainda falando sobre Dublin, né? Como é que foi a tua experiência na escola, estudando ali na nossa primeira semana? Olha, eu gostei bastante. Se eu não me engano, eu fui em todos os dias de aula. Aí o Uh, nosso aluno exemplar. Gostei muito do pessoal, queria ter conhecido mais até, inclusive. Ficar mais um tempinho, achei eles muito gente boa. As aulas são muito boas também, era fazer um texto, uma redação em praticamente todas as aulas. Então, eles realmente te puxam bastante, a cafeteria é boa. Dá para conversar com o pessoal ali de boa. Exatamente, essa interação, né, que a gente tem também na escola é muito interessante, porque muitas pessoas ficam em dúvida, né, se vale a pena ou não fechar só Uhum. uma semana de curso. E é o que eu digo, igual eu falei pra você ainda lá, né? Vale a pena pra você ver como é que é e saber se você gostaria. Uhum. Porque tem gente que não se adaptou com o estilo de aula. Né, e tem gente que super adorou. Então, que as aulas realmente são muito diferentes no Brasil, né? E eu, como professor também de inglês, sei que cada aluno tem a sua forma de aprender e tem gente que às vezes fecha um ano de curso e vai para lá e não se adapta. Então, aí, ter essa experiência de saber, não, ó, sei que a aula é assim, sei que a cidade é assim, a rotina é assim, acho que realmente deixa a pessoa mais confortável e ver se a pessoa gosta mesmo, né? E depois acaba indo. Bacana, então. E das atrações de Dublin, qual que você gostou mais do que a gente visitou por lá? Eu acho que foi a prisão. A prisão. Porque, assim, eu gosto de história, né? Daí tu Uhum, vê aquilo, tipo, nossa, aqueles corredores, a cela, tudo. Realmente tu vê que é um negócio antigo, né? Tu vê. É tudo uhum. meio.
posso dizer, meio detonado, parece umas ruínas. Uhum. O jeito que o pessoal pensava quando projetou aquilo, acho bem interessante de pensar e racionalizar, usando assim, o que a gente sabe hoje sobre Uhum. aquele tipo de prisão. E do Trinity College também eu achei bem legal. São dois rolês bem históricos, né, por Dublin, e o que eu acho mais interessante de Dublin é justamente isso. Eu até falei no último episódio com o André e com o Marcos também sobre que a Irlanda é um lugar que a gente não tem muito acesso à história dele, tipo assim, não tem um monte de filme, não é tipo Uhum. tu sair pensando na internet e tu vai achar tudo. E estar lá e as pessoas de lá estarem dispostas a contar aquela história pra você, eu acho muito enriquecedor, porque a história da Inglaterra, a história da França, a história dos Estados Unidos é muito de fácil acesso. Mas a história da Irlanda, ouvindo de irlandeses, eu acho muito bacana de, de vivenciar isso, né? E a prisão realmente dá esse choque, até porque é uma prisão de presos políticos, né? Não era Sim. nem não era só, né, de preso normal, isso que é mais interessante. Bacana, então. E se você fosse destacar um melhor momento com um grupo em Dublin? Com o grupo, olha, eu acho que o momento mais marcante para mim, pelo menos, foi quando eu e a Natália, a gente tava perdido. Só que eu não gosto desse termo. Para mim é não chegou em casa ainda. Não é perdido. Perdidos, não. É, Só não exato. estávamos em casa ainda. Exatamente. E a gente não sabia como chegar. Daí, tipo assim, ela deixou o cachecol dela cair no chão. E ninguém tinha percebido. O que aconteceu? Pelo menos em uma meia hora depois, a gente percebeu que tinha um monte de gente gritando com nós na rua, carro buzinando para nós, e eles estavam querendo devolver o cachecol. E ficou isso aí por uns 20 minutos, uma meia hora. E assim, a gente completamente alheio, pensando, estão Achando gritando que na era rua. uma gritaria na cidade. Exato, foi aí que a gente percebeu que, tipo, mas o pessoal aqui é gente fina mesmo, né? O pessoal é legal. Olha o quão longe eles foram para nos ajudar, a gente não tinha nem ideia. O carro foi na contramão para devolver o Meu cachecol. Deus. E daí, tipo, pra mim, pelo menos, dá a sensação de que tu nunca tá realmente perdido, sabe? Mesmo que tu não Uhum. saiba como voltar para casa, tu sabe que tu vai se achar em um momento ou outro. Então eu me sentia super seguro, assim, caminhar, sem saber para onde tô indo, pelo menos. Sim, eu acho que Dublin nos dá muito isso, né? Principalmente pela cidade ser menor e a nossa Uhum. rotina lá permitir isso, sabe? Então, por isso que eu acho por isso que hoje eu entendo porque esse modelo de pacote chama tanta atenção, né? Porque tu tem uma experiência de imersão ali numa cidade e depois tu tem uma experiência muito bacana de turismo, né? Nas outras cidades, né? Que a gente vai falar depois. Mas isso é muito bacana. E também porque vocês têm, né, o chip lá com internet limitada, vocês podem usar e abusar do Google Maps, sempre dá para dar um jeito e não se perder. Mas sabe que no último episódio também, com o Marcos e com a Andrea, eles disseram que não sabiam que tu tinha se perdido em Dublin, só em Paris. Eu disse assim, não, gente, ele se perdeu sim. Eles falaram, não, não tá, eu acho que Nunca sim. se Vou perderam. mandar para eles essa Tem minutagem. um exagero de palavras aí. Perdido não, procurando a galera. Exatamente. Bacana, então. E depois, né, partindo para Londres. Como que foi a tua primeira impressão, né, da capital da Inglaterra? Sim, tu chega em Londres e pensa, pá, tô em Londres. É muito estranho, porque, tipo, a gente é acostumado a ver a cultura inglesa, assim, toda santa hora, em todo lugar, no YouTube, internet, Facebook, seja onde for, sempre vê coisa, o rei, a rainha, a cabine telefônica, a gente sempre vê. E agora a gente tá lá, tipo, pessoalmente, a gente vê os guardas, a gente vê as marchas, a gente vê tudo. E aí, assim, de novo, é muito difícil de descrever o que a gente sente, mas é diferente, é diferente. É real, isso acontece, o rei e a rainha existe, a cabine telefônica ela está lá, o Big Ben Ah, está aqui, a London Eye existe, ela gira. Eu acho que dá essa sensação de tipo assim, meu Deus, agora eu estou num lugar onde todo mundo sonha em estar e isso é muito foda. Isso é muito bacana. Então essa foi a tua primeira impressão, mas me conta então o que tu mais gostou assim dos aspectos da cidade. da cidade, olha, eu gostei, por exemplo, do fato de que
Como é que eu posso explicar? Pega Buckingham, por exemplo. Eu acho uma maravilha. É muito bonito. Tu sempre É. passa pela cidade, assim, tu sempre vê uma construção histórica que tu já conhecia, provavelmente Hum, já conhecia anteriormente, e eu acho uma loucura. Para mim, o Buckingham foi mais legal. Tem o Museu Nacional também. Eu achei muito legal. hum. A parte dos dinossauros, eu sou fã de dinossauro. Achei muito maravilhoso. Eu adoro aquele museu também, ele é muito incrível. Os museus de Londres, eles são assim, não sei, tanto o British Museum quanto o British Museum é uma viagem em outros países, né? E o Museu de História Natural também, uma viagem na história, é muito bacana, e o Palácio também. E tanto essas duas construções, né, tem uma arquitetura única, né, de apreciar também, tanto quanto o Palácio, é muito, muito bacana Tu isso. vai andando na rua, tu vai olhando para os lados e tu vai vendo alguma coisa que tu gostaria de entrar, sabe? Uhum, É, exa- é estranho. exatamente. E se você fosse selecionar, então, uma atração favorita de Londres? Hum. Olha, acho que seria o Palácio O de Palácio. Buckingham. Ah, bacana, então. E se você fosse destacar agora, então, um melhor momento com o grupo? Hum. Olha, de cabeça, teve aquela parte onde estava todo mundo tirando foto na cabine, e Essa daí, aqui. exatamente, que tanto que, se eu não me engano, eu nem sei se eu tô nessa foto, eu cheguei atrasado, não é mais. Não, Eu acho que essa tá assim porque a gente tirou bem por último. porque teve uma que eu não cheguei a participar porque eu cheguei atrasado. E daí foi eu, não lembro se estava a Andrea ou se era a Bruna, não lembro mais. Mas daí a gente falou, o pessoal tá demorando para tirar foto, vamos dar uma volta. E daí, assim, só vou, só vou. Eu sou o rei de me perder, né? Então, assim, tu só vai, só vai. Pra mim, o melhor momento é esses, quando tu, tipo assim, simplesmente tá na cidade vagando e. Se junta ali com uma galera e, bora Uhum. bater uma perna aqui. E por isso que agora no roteiro, né, nós deixamos vários momentos pra vocês fazerem isso. Tipo assim, nós vamos em tal região e vocês vão ficar livres nessa região um tempinho. Pra trazer essa sensação, né, de explorar, depois em Sim, Paris vocês tiverem um mesmo também, que é muito bacana, traz, assim, bastante autonomia pra vocês, né, pra vocês sentirem assim, não, eu tenho a segurança de estar com o guia se eu precisar, mas eu também tenho autonomia exato. aí de fazer, né, o que eu quero. Bacana, então. E depois partindo para Paris, né? A gente sabe que é um grande choque. A gente pega um trem, 2 horas, pá, tudo mudou. A realidade mudou. E aí, como é que foi essa primeira impressão da cidade? Como é que eu posso falar? É aquilo, Paris, quando tu chega em Paris, pensa que não é exatamente o que tu tá acostumado a pensar. Não tem aquela vibe assim, tipo, um monte de dourado, um monte de luz, um monte de não sei o quê. Mas não significa que ele é feio, né? Não é feio, só não é exatamente aquilo que dizem, né? Não é todo aquele Só que, glamour que a gente fica idealizando, né? mas assim, Paris é muito bonito nas regiões onde é bonito. Sim, se tu caminhar, por exemplo, numa rua qualquer, ela é normal. Só que nas ruas onde realmente ela é bonita, aí ela realmente é bonita. Tanto que eu fui na Ópera Garnier com a Ariel, é uma maravilha, uma maravilha. Extremamente bonita, dá vontade de ficar horas, horas e horas e nem ver. É muito bonito. Isso que aquele dia a ópera ainda nem estava toda aberta, né? Faltou ainda, E tipo, o foyer lá não tava. mas a região da ópera é muito bonita, a região do Arco também é muito bonita, a Uhum. da Torre. As regiões específicas são realmente incríveis. E aí que faz diferença da gente tá em grupo e tá ali com o roteiro, né? Onde a gente vai direcionando o passeio, né? Para que vocês aproveitem ao máximo, né? Porque não precisa, né? Não precisa ficar aí passeando por tudo. Dá pra ir só no que. Dá pra ir só no que chama atenção mesmo. Bacana. E das atrações de Paris, qual que você destacaria como que você mais gostou? Eu acho que foi Versalhes. Sério. É impressionante, né? Versalhes, assim, se tu explora, acho que nem um dia tu consegue explorar tudo, né? Não tem como. O jardim é gigante. Tá? O jardim a gente andou com aqueles kartzinhos. Uhum. Foi uma loucura, né? Uma loucura Nós até absurda. empurraram o carrinho. Aham.
Tá? Aquilo é uma loucura. É muito divertido. É muito divertido. No carrinho eu não andei, mas eu já andei no barco a remo lá, e uma outra vez eu fiquei umas 2 horas caminhando. Caminhando, mas foi bom também. E realmente, não, eu só fui até o final da cruz e voltei, tipo, foram umas duas Assim, no horas. carrinho, em 1 hora, a gente não viu. Tipo assim, vamos dizer que tem 8 atrações. A gente viu 2. Uhum. Assim, é muito louco. Tu fica vendo, conversando, olhando pros lados, tirando foto. E assim, tu percebe que o tempo já passou e tu não viu quase nada. Exatamente. Versalhes tem muito disso, né? Eu também tinha essa expectativa que o palácio em si era tudo, mas na verdade o jardim é o tudo, Uhum. e o palácio só está lá. Não, Bacana. mas eu gostei bastante do próprio palácio também. Eu gosto Assim, de ver. eu também gostei, só que eu achava que ele era maior. Eu achava que, tipo, Uhum. o jardim, sim, o jardim, eu pensava assim, não, só um monte de mato lá. Mas na verdade, não, tipo, o jardim que eu achei uma mega atração. Tipo, muito, muito bacana. Legal, então. E se você fosse destacar aí um melhor momento com um grupo em Paris? Teve 2 momentos. Eu acho que o primeiro foi esse de kart, onde estava. Acho que eram mais ou menos umas 12 pessoas, assim, em 3 karts, se eu não me engano. E aí, tipo assim, é uma loucura, né? Porque um kart do nada para de funcionar porque ele vai numa área que não podia ir. Daí todo mundo começa a rir, daí não consegue voltar, não consegue dar aquele. Não consegue dar o. Fazer o Ah, carro. é? A ré, não consegue dar ré. E assim, é muito engraçado. É muito engraçado. Eu só lembro do vídeo da Leane empurrando o Aham. carrinho. Ah, chatinha. Bacana, então. Realmente esses momentos marcam demais, né? E também todos os restaurantes e tudo mais. E falando, né, em comida, falando aí dos seus destinos na questão de alimentação, o que que tu achou? O que que foi mais diferente? O que mais te surpreendeu em questão de alimentação? Que é uma dúvida que as pessoas têm demais, né? Uhum, com certeza. Olha, a primeira coisa que eu diria é que o escargot é muito bom, tá, gente? É muito bom. Pode comer aquelas lesmas ali que é muito bom. E assim, eu gosto de comida exótica, né? Enquanto mais louco a comida for, mais eu vou tentar experimentar. Quando a gente foi naquele restaurante lá, que eu não lembro o nome, eu pedi um nariz de porco, cara. Ah, na Irlanda? Não, não, foi na França. Ah, tá. E daí o cara, ele não. Eu tava com o Felipe Campos. Ah, E daí, tipo assim, ele não entendeu que eu pedi um nariz de porco, porque ele não falava inglês. Ele só falava francês. E daí o cara me veio com uma couve, nem sei o que é aquilo, uma planta com um molho. Eu nem sei o que é aquilo, mas eu comi. Porque assim, as comidas são muito diferentes. Eu acho que a gente tem que experimentar, sim. Porque assim, é uma oportunidade que a gente não vai ter aqui. A gente tem que faz parte aproveitar. da experiência, né? Faz parte do todo. Uhum. Eu experimento se não sou tão aventureiro, mas eu experimento. Alguma coisa eu sempre experimento. Ou pego, tipo assim, pra quem não é tão aventureiro, tipo assim, eu gosto de salmão ou gosto de frango e pego um preparo diferente. Por exemplo, dessa vez, eu, a Camila e a Débora, nesse restaurante tradicional francês, nós pegamos um camarão que ele vinha praticamente cru, assim, era um camarão grandão, assim, e a gente limpava ele, nós mesmos na mesa, e comia ele com maionese. Eu gosto de camarão, e foi uma experiência diferente. Eu limpar o Sim. camarão, ele era tipo cozido no vapor, e daí você limpava ele na hora e eu... Diferente. Diferente. Dá para aliar aí o que você gosta com alguns preparinhos diferentes, né? Bacana. E agora, né, indo para o nosso último bloco. Tenho 4 perguntinhas especiais para você. Primeiro, me conta o que mais te surpreendeu em viajar em grupo. Eu acho que foi aquilo que eu falei antes do fato de que tu vai gostar das pessoas, sabe? Tu vai criar um vínculo, vai criar um laço, tu vai se sentir seguro com as pessoas. Eu acho que esse é o principal diferencial. Exatamente. E a gente pensa, né? Não, a gente não gosta de ninguém e tal. Gente, alguém, alguém, alguém vai dar certo. Alguém vai rolar uma sinergia ali. Não, não ache que tudo está que tudo está acabado. Porque realmente são pessoas muito diferentes, né, uma da outra. E com alguém você vai.
você vai se identificar, né? E eu acho que Sim, essa porque troca cultural, né? 20 dias não é pouca coisa, né? Assim, a É, gente termina a viagem e pensa que a gente se conhece o tempo inteiro, sabe? Porque é, tu tá ali com o pessoal praticamente o dia inteiro, conversando, brincando, e daí isso é. a parte difícil é o fim, né? Todo mundo acha que 20 dias é muito pouco. E eu acho assim, é um tempo suficiente, sabe, para aproveitar bem, curtir pra caramba, conhecer os lugares, as pessoas. Já é uma grande experiência, os 20 dias. Bacana. E depois, na nossa próxima pergunta, em qual momento que você sentiu mais apoio dos guias? Os guias, mais apoio. Teve aqui, acho que foi acho que é metrôs, não? Nos metrôs da França, porque tu via que, por exemplo, sempre que alguém ficava para trás porque não deu tempo de entrar, ou sempre que dava algum problema ali dentro, os guias sempre resolviam, sempre estavam ali para ajudar. Não tinha um problema em alguém ficar para trás para depois alcançar o resto do pessoal. Então acho que Uhum. esse apoio assim é realmente mais importante assim. O fato de que tu pode sempre contar com eles, não importa quando alguma adversidade aparecer. Sim, exatamente. Sempre ter ali, né, essa segurança de, se não, eu estarei bem atendido, né, pelos guias. Isso é muito bacana, realmente. Até para nós, né, sentir que vocês estão seguros, né, porque todos nós não tivemos a nossa primeira experiência de viagem internacional assim, né? E então, para poder proporcionar essa segurança, esse atendimento, é muito gratificante de ver assim, não. Não que a gente teve experiências ruins, né? Mas assim, uh, já que a gente não teve isso, bora fazer tipo o melhor possível, né, para as outras pessoas e isso também é muito bacana, muito gratificante. E depois, né, agora duas dicas. A primeira dica, o que você diria, né, para quem tá em dúvida se fecha o pacote agora ou não? Então, tipo assim, será que deixa para depois, deixa para outro ano? Você aí, né, que fechou faltando aí uns 7 meses para viagem. O que você diria para alguém que está em dúvida se fecha o pacote agora ou não? É aquilo, eu acho que é uma questão de prioridade, sabe? Uhum, Óbvio, assim, não vai gastar, não vai torrar tudo que tu tem na viagem para voltar pelado também. Mas eu tô dizendo que, assim, realmente, eu acho que enquanto antes é melhor, porque, para tu não se arrepender, sabe? Porque uma hora talvez tu vai gastar com uma coisa que tu nem queria muito, porque tu tá com um dinheirinho ali. E eu acho que, assim, a gente tem que fazer as coisas o mais jovem possível, mais cedo possível. uhum. Porque quando a gente volta para casa e volta a fazer o que a gente costuma fazer, a gente faz com uma mentalidade completamente diferente. A gente volta diferente. Exatamente. A Fábio, eu acho que disse, né? Ela falou num episódio dela, né? Porque depois a gente passou 6 meses, a gente tá sem o dinheiro, sem a experiência e com vontade de viver isso Uhum. ainda. Então, pelo menos. E a Andrea também falou, né? Que a gente fecha e, gente, o dinheiro vai aparecendo depois. Sim, Depois a gente vai trabalhando mais, vai se ajeitando mais, exatamente. e assim vai indo. Bacana, então. E agora, né, para quem já fechou o pacote, está aguardando o seu embarque, o que que tu diria? Qual a tua dica aí de passageiro veterano? Olha, pode se perder sem medo, diria. Não, assim, ó, tipo assim, quando eu fechei o pacote, eu nem quis pesquisar muito sobre as atrações. Eu deixei para conhecer na hora ali, porque eu acho que acho que é mais divertido quando tu vê tudo na hora. Então, assim, não vou dizer para ir completamente desinformado também, né? Mas eu tô dizendo que assim, é legal tu viver ali, sabe? Evita ficar vendo muito vídeo sobre as coisas. Tenta viver na hora mesmo. Não tem medo, não tem que ter medo, tem que encarar os desafios. Até assim, vamos supor que tu não tem ninguém ali do teu lado, tá todo mundo fazendo alguma coisa e tu tá sozinho. Vai sozinho também. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que, pelo menos uma vez na vida, a gente tem que agarrar, sabe? É, e igual, né, a gente fala, né, pro pessoal, não fiquem com medo de estar perdendo alguma coisa, porque o que vocês precisam saber, o que vocês precisam ver, a gente vai passar para vocês. Uhum. E então, assim, claro, se tem alguma coisa muito específica que você quer fazer, ou que você quer comprar, a gente sugere que vocês pesquisem, tirem dúvida com a gente e tal, sobre se dá para fazer, como que vai fazer. Mas assim,
não se preocupem em montar uma experiência toda antes na cabeça de vocês, e daí chegar na hora e não ser bem assim e tal. Então, assim, o que vocês precisam de informação, né, sobre o que fazer, como fazer, a gente vai trazer para vocês, e podem contar com a gente com isso, e o que vocês tiverem de dúvida vão trazendo, sabe? Mas eu acho que isso que o Luca falou é muito importante, sabe? Deixar para ir vivendo ali cada coisa no momento, tranquilo, a não ser que seja algo que exija aí um pouco mais de planejamento, mas vivam ali os destinos, né? Realmente esse tempo é o suficiente para o que o roteiro se propõe. Não se preocupem em ficar adicionando mais um monte de país, mais um monte de coisa, sabe? Fiquem ali tranquilos. Bacana, então. Então, né, primeiramente, né, agradecer o Luca por ter compartilhado aí um pouco mais da sua experiência. Foi muito bacana viver isso lá, né, com você. E agora, né, o Vitor de novo sempre passa um filminho na cabeça, né, de tudo que de tudo que rolou e é mais divertido ainda lembrar depois, né. E obrigado também a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem atentos sempre ao nosso Instagram e ao nosso canal no YouTube, que toda semana nós temos um episódio novo dos Donos do Pod. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luca, e nos vemos na próxima semana, galera.